Vamos dar início então no quadro Histórias Bíblicas a partir de agora. Deixa eu abrir aqui, agora sim. Então no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do verso 1 até o 7, aonde nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Claro, dependendo de algumas passagens, algumas traduções, vai mudar algumas palavras, mas o sentido do texto bíblico é o mesmo, certo? Continuando então no verso 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou então a toda a multidão, a todo o povo, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe o evangelista, e Prócoro, também a Nicanor e Timão, e Pármenas, e também Nicolau, o prosélito de Antioquia. E os apresentaram então entre os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus e em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia também à fé. Aqui então nós lemos até o versículo 7, onde então menciona, porque estava acontecendo, depois eu vou falar um pouco mais detalhadamente, mas estava acontecendo então a situação a qual os apóstolos, do Senhor nosso Deus, estavam ali na ajuda da comunidade, estavam ali realizando aquele trabalho junto à comunidade, e eles estavam também contribuindo, servindo então as mesas naquele período, junto com a população, junto com aqueles que estavam envolvidos naquele momento, naquele ato ali da tradição. Porém, isso estava tomando o tempo deles, e eles então não davam continuidade como deveria ser feito, levando a palavra de Deus e fazendo o ide do Senhor. Então, com isso, com a reclamação que veio da parte dos gregos, questionando que as viúvas, da parte dos hebreus, dos gregos e dos hebreus, que estavam ali questionando que as viúvas estavam ficando abandonadas sem auxílio, por causa que estavam muito ocupados com outras coisas, mas não estavam atentando para a necessidade do povo. E até então ali se expressando a questão das viúvas. Então os apóstolos olham para a situação e dizem: não, nós precisamos trazer pessoas a qual vão estar realizando esse trabalho, a qual eles vão fazer esse trabalho para nós e pela obra, cuidando das pessoas, servindo as pessoas como servos do Senhor, para que nós possamos dar continuidade levando a palavra de Deus. Assim, nas palavras um pouco mais claras, é a intenção e o objetivo deles. Tanto que eles pedem: traga-nos homens, escolham 7 homens então, a qual são da presença de Deus, a qual eles têm por confirmação o Espírito Santo do Senhor na vida deles, e tragam eles até nós, para que nós venhamos então estar orando e impondo as mãos sobre eles, para que eles venham fazer esse trabalho, para que eles venham então realizar esse trabalho junto com a obra, para que nós possamos dar continuidade anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, anunciando as boas novas. E depois desses homens, a qual nós temos por nome Estevão, também tem Filipe, o evangelista, o Prócoro também, que
ele estava, a história conta que ele fazia parte dos 70, dos 70 discípulos lá, a qual muito provavelmente também ele seria o escriba, o escrivão que estava escrevendo as cartas do apóstolo João, enquanto ele estava preso na ilha de Patmos, quando ele estava lá aprisionado. Os historiadores contam que há uma grande possibilidade dele, Prócoro, ser o escriba a qual estava escrevendo as cartas do apóstolo Paulo. A maior parte deles aponta para essa ideia, até pela idade do rapaz. Eles apontam então que provavelmente ele era o escritor das cartas de Paulo, de João, melhor dizendo. Também tem Nicanor, depois Timão, e também Pármenas e Nicolau, o prosélito de Antioquia. Mas nós continuamos aqui, começamos falando por Estevão, a história de Estevão bem conhecida, mas vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Ele que foi um dos primeiros diáconos da igreja primitiva e um homem cheio do Espírito Santo, sábio, também poderoso na pregação, porque tinha firmeza nas suas palavras. E isso está relatado no livro de Atos, capítulo 6, do verso 5 até o 6. A sua cidade natal até então não é revelada, ela não é conhecida, mas ele era um judeu e falava também grego. Estevão conheceu o Evangelho por meio dos apóstolos, que o escolheram como um dos 7 homens para servir então às mesas na igreja primitiva no começo lá em Jerusalém, como está escrito em Atos capítulo 6, do verso 2 até o 4, que é quando eles se dão de conta, nós não podemos continuar servindo às mesas, atendendo, sendo que nós precisamos dar continuidade na palavra e no ID do Senhor. Mas, além de escolherem homens, 7 homens, a qual estariam fazendo essa atividade, eles não somente receberam esta atividade, eles fizeram muito mais do que isso. E nós estaremos falando aqui no decorrer desta mensagem de hoje. E sua dedicação e o amor pelos necessitados o fizeram um líder respeitado na comunidade cristã. As suas pregações e convicções cristãs levaram à perseguição dos líderes religiosos judeus, culminando em sua morte por apedrejamento, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos 54 até os 60. O seu exemplo da coragem, a sua fé, inspirou a muitos permanecerem firmes com Deus e diante mesmo da perseguição, até mesmo podendo custar a sua vida, mas muitos permaneceram firmes e criaram coragem através do exemplo de Estevão. E muitos seguem a história dele como exemplo até os dias de hoje. Os apóstolos então decidiram que era necessário escolher 7 homens para servir às mesas e cuidar também da necessidade e as suas práticas, para que os apóstolos pudessem então se concentrar na pregação e no ensinamento da palavra de Deus. A Bíblia conta que ele era muito usado por Deus e usou os seus dons e talentos para servir aos necessitados e também compartilhar a mensagem de Jesus Cristo com todos aqueles que ele encontrava. E Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos capítulo 6, verso 8. Mas veio o momento da morte de Estevão. A morte de Estevão, que num certo dia estava pregando a palavra de Deus em Jerusalém, quando ele foi acusado falsamente pelos líderes religiosos judeus de blasfêmia contra Moisés e Deus. Em Atos capítulo 7, Estevão responde às acusações com um longo discurso que apresentava a história da salvação desde Abraão até Jesus, apontando para a rejeição dos profetas e do próprio Jesus pelos judeus. Ao terminar o seu discurso, ele foi interrompido por gritos de raiva e ódio, e a multidão então o levou para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Enquanto estava sendo apedrejado, Estevão clamou a Jesus dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7:59. E ele também orou para que Deus perdoasse os seus agressores. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor,
não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos capítulo 7, verso 60. Estevão morreu como um mártir pela causa do Evangelho, mas em seu testemunho corajoso e de sua morte inspiraram muitos outros cristãos a permanecerem firmes em sua fé, mesmo diante da perseguição e da morte a qual se podia acontecer. Ele morreu por apedrejamento. Ele sabia, e até mesmo muitas vezes, quem sabe, em algumas situações, até que chegasse esse momento, ele se colocou em risco, sem dúvida nenhuma, a sua vida por causa do Evangelho. Mas, com certeza, a maior força, além de Jesus Cristo, era a certeza que se ele morresse, ele estaria indo por um lugar melhor do a qual ele estava naquele momento, que ele estaria com a passagem dele para o céu, para os braços do Pai, na Nova Jerusalém. Mas depois vem ele, o Filipe, o evangelista. Tem o Filipe também, aquele a qual estava lá junto com Jesus. Até o próprio Jesus fala com ele, conversa com ele. Mas tem o evangelista, a qual eu vou falar, e muitos acabam, até vou mencionar aqui depois, mas acabava se fazendo uma confusão entre Filipe, o evangelista, e o Filipe, o apóstolo de Deus. O apóstolo, de Jesus Cristo. Filipe era conhecido então como evangelista. Possivelmente, para distingui-lo do Filipe, o apóstolo, então, como já vimos anteriormente, como eu já havia falado, mesmo com Lucas tomando, o médico Lucas, a qual escreve a carta, todas as suas precauções para que o apóstolo e o evangelista não fossem confundidos pelas pessoas, a confusão, mesmo assim, muitas vezes aconteceu. Filipe era pai de 4 filhas, 4 meninas, virgens que profetizavam. Em Atos dos Apóstolos 21, verso 9, está relatado sobre as 4 filhas do evangelista Filipe. Nos poucos relatos sobre o evangelista, nitidamente podemos perceber o quanto Filipe trabalhou em prol da pregação do Evangelho, anunciando a palavra de Deus, o desempenho de um papel muito ativo na igreja primitiva. Filipe, tal como os outros diáconos, é descrito na Bíblia como sendo um homem de boa reputação, sábio e repleto do Espírito Santo. Atos capítulo 6, verso 3. Algumas tradições cristãs sugerem que Filipe tenha residido também em Trales, na região sudoeste da Turquia, e se tornado bispo da igreja daquela região. Filipe, o evangelista, foi um dos 7 homens escolhidos como diácono da igreja de Jerusalém, que está relatado lá em Atos capítulo 6, verso 1 até o 6. Devido à perseguição contra a igreja liderada por Saulo de Tarso, aquele a qual se torna Paulo depois, após o mártiro, após a morte de Estevão, Filipe estava entre os cristãos que se dispersaram, que se espalharam fugindo de Jerusalém para as regiões da Judéia e também Samaria. Em Samaria, Filipe se destacou na evangelização. Durante a sua pregação do Evangelho, muitos milagres aconteciam e os demônios eram expulsos. Em Atos, capítulo 8, verso 7 está relatado. Então houve uma grande alegria naquela cidade e muitas pessoas foram batizadas, assim como está em Atos capítulo 8, verso 12. As notícias do trabalho de evangelismo realizado por Filipe chegaram até os apóstolos em Jerusalém, que acabaram enviando para lá Pedro e João, assim como está também escrito no livro de Atos capítulo 8, verso 14. Mais tarde, Filipe, então, estava seguindo a ordem do anjo do Senhor, partindo, então, em direção ao sul, para a estrada que descia para Jerusalém, em direção a Gaza. Ali ele encontrou um eunuco, um etíope, a quem orientou acerca da fé em Jesus Cristo, anunciando o Evangelho de Cristo e explicando uma passagem do livro do profeta Isaías. Após batizar o eunuco, o Espírito Santo do Senhor arrebatou Filipe, de modo que o eunuco não o viu mais. Filipe então foi arrebatado pelo Espírito Santo e foi levado até Azoto,
onde anunciou o Evangelho em todas as cidades até chegar à região de Cesareia. Atos capítulo 8, verso 26 até o 40. Agora nós chegamos no terceiro personagem a qual estarei relatando, e esse personagem se chama Prócoro. Prócoro, então, ele que vem de uma tradição posterior, o associou ao grupo dos 70, a qual que seguiram a Jesus Cristo, mencionados aí no livro de Lucas, do médico Lucas, o Evangelho de Lucas. Depois disso, o Senhor designou 70 e outros, e os enviou a 2 à frente de cada um deles, para todas as cidades e lugares para onde eles deveriam ir. O Evangelho de Lucas, no capítulo 10, verso 1, de acordo com diferentes escritos apócrifos, Prócoro teria sido, então, um assistente do apóstolo João, em seu auxílio na ilha de Patmos. Como tal, ele é representado pelos bizantinos no período do século X. Ele teria servido como bispo também de Nicomídia, em Bítnia, para finalmente sofrer o mártiro pela fé em Cristo em Antioquia. Enquanto os 12 tinham o compromisso de levar a palavra, outros foram levantados para cuidar de ministérios igualmente importantes para o funcionamento da igreja. Segundo o apóstolo Paulo, o corpo não seria corpo se tivesse apenas uma parte. Ou seja, o corpo é uma composição de vários membros, a cada membro do corpo humano. Do menor até o maior, tem uma funcionalidade importante nele. Você também tem uma função no corpo de Cristo. E ele não é inferior e nem superior a nenhuma outra. Porque o corpo é dirigido pela cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. E o propósito de cada membro é o mesmo, independente da sua função: fazer o corpo funcionar corretamente. Veja que o corpo, a igreja em si, como relata lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso até o 7, os apóstolos do Senhor nosso Deus estavam então ali, cuidando da sociedade, cuidando das pessoas, servindo elas às mesas ali também na igreja, como demonstra. Eles estavam envolvidos com o trabalho da sociedade, cuidando do povo, não somente na questão de levar a mensagem, a palavra do Evangelho, mas estavam cuidando também das necessidades de alimentação e tudo mais que o povo mais necessitado precisava, e principalmente aqueles a qual então a Bíblia relata que são as viúvas, como está mencionado. Porém, com a situação de atender às necessidades do povo e atender à necessidade espiritual do povo, não somente a física, mas a espiritual do povo, que era levar a palavra de Deus e anunciar o Evangelho para toda criatura, os apóstolos começaram a ficar sobrecarregados. E com isso, eles necessitavam de ajuda de mais pessoas usadas por Deus e direcionadas pelo Espírito Santo para fazerem o trabalho da obra. Hoje, uma obra, assim como naqueles dias o ministério, tem um pastor, tem um sacerdote, tem o ancião da igreja, que é o sacerdote, tem os missionários, tem as missionárias, seja diácono, seja obreiro, seja auxiliar, seja alguém que está trabalhando na comunicação, seja alguém que está trabalhando na parte da mídia, fazendo as publicações, criando os conteúdos a qual divulgarão o culto, uma chamada, seja qual área for que você desenvolve no seu ministério. Você não é mais e nem menos do que o seu irmão que está lá no altar, você não é mais e nem menos do que o seu irmão que está evangelizando na rua, você não é mais e nem menos do que aquele que está atrás de um computador trabalhando, quem sabe, na produção da mídia para publicar, para o Evangelho do Senhor ser levado através das plataformas digitais. Porque a própria palavra diz: independente da sua posição e do seu cargo, Deus destinou cada um para uma função. E todas as funções são importantes. Nenhuma delas é maior e nem menor do que a outra. Todas elas juntas formam
o conjunto para a igreja e o corpo do Senhor nosso Deus funcionar corretamente. Mas o corpo depende da cabeça principalmente, e a cabeça é Cristo. Não adianta o corpo querer fazer com que o braço se mexa se a cabeça está dizendo que é para ficar parado. Não adianta o pé querer pisar na esquina se a cabeça que é Cristo está dizendo para pisar no meio da quadra. Não adianta a cabeça estar dizendo vá até o bairro Serrano, por exemplo, Caxias do Sul, e evangelize lá, enquanto o coração do homem do corpo está dizendo vai até o Santa Fé. Não. Se o corpo não responder e não obedecer à cabeça, que é o principal, que é Cristo, não vai funcionar e as coisas não vão andar da forma certa. Nós precisamos entender como obra de Cristo que nós precisamos obedecer à cabeça que é Deus, é Cristo Jesus. Nós somos o corpo, nós fazemos parte do braço. Quem sabe você é uma perna, quem sabe você é o ouvido, quem sabe você é os olhos, quem sabe você pode ser a mão, quem sabe você pode ser o pé. Você é uma parte do corpo, você faz parte do corpo de Cristo. Só que o corpo precisa obedecer os comandos da cabeça, que é Jesus Cristo. Ele é quem nos direciona para o caminho certo. Veja que nós não podemos nos colocar nem na condição de olhos. Sabe por quê? Porque os olhos fazem parte da cabeça. Então, do pescoço para cima, é somente Cristo quem comanda. É somente Cristo quem ordena. É somente Cristo que diz faz e não faz. Sabe por quê? Porque Ele é a cabeça. Porque se nós fôssemos olhos, se nós nos colocássemos na condição do corpo como olhos, por exemplo, nós estaríamos correndo um grande e sério risco de fazer o corpo cair em pecado. Sabe por quê? Porque os nossos olhos é a janela do nosso corpo. É a porta de entrada para o nosso corpo. Aí imagina se nós caíssemos no pecado através dos nossos olhos. Automaticamente todo o corpo estaria também em pecado. Porque se os olhos recebem e eles permitem entrar para dentro do corpo, automaticamente o restante também entra em situação de pecado. Então, por isso, nós não podemos e não somos olhos. Olhos também fazem parte da cabeça, assim como os ouvidos também fazem parte da cabeça. Então a cabeça é Cristo. Deixa que os olhos de Cristo olhem por você, deixe que os ouvidos do Senhor escute por você, porque assim se terá 100% de certeza que não vamos olhar o que não devemos e que vamos ouvir somente o que vem da parte de Deus e não estar emprestando os nossos ouvidos para Satanás e nem emprestando os nossos olhos para os demônios também. Que nós venhamos nos colocar na condição de membros do corpo para respeitarmos e respondermos aos comandos da cabeça, que é Cristo. Não se preocupe se você está na condição de um braço. Não se preocupe se você está colocado numa posição como o ombro. Não se preocupe se você, quem sabe, está numa posição como se fosse o joelho. Não se preocupe. Não queira estar acima do outro. Não queira estar mais visível do que o outro. Porque quem tem que estar visto e sendo visto é Cristo, através de mim e de você, que somos corpo da Igreja do Senhor. Para que nós possamos ter o entendimento e a sabedoria que Deus também deu aos apóstolos, aos seus 12 apóstolos, a qual eles conseguiram enxergar com a visão do céu, que era necessário levantar homens para dar continuidade no andamento da obra de Deus, e eles se dedicarem ao máximo à pregação do Evangelho. E é isso que nós mais precisamos hoje, pedir em primeiro lugar que Deus guarde as nossas vidas antes de guardar a vida dos outros. Que nós venha cuidar, que Deus venha nos ajudar a nós cuidarmos de nós, para que nós podemos cuidar dos outros depois. Porque assim
nós estaremos aptos também para cuidar e auxiliar a obra de Deus para com os nossos irmãos. Amém? 5h39, essa é a mensagem de hoje. Qual será a escolha? Qual que é a escolha? A escolha é sermos membros do corpo obedientes à cabeça que é Cristo, ou vamos ser membros da cabeça de Satanás, a qual fica te mandando para lugares que você não deve ir, enquanto Cristo é a cabeça principal e nos direciona para o caminho correto, que somente Deus nos orienta. Ou vamos continuar sendo, ou vamos nos colocar em condição de sermos desobedientes a Deus e obedecendo à voz de Satanás para andarmos pelo caminho largo, a qual nos leva até a porta larga, que vai nos levar para uma boca mais larga ainda, que é a boca do inferno, ou nós vamos andar pelo caminho estreito, a qual vai nos levar até a porta estreita e que vai nos manter na porta de entrada do céu. Qual que é a nossa escolha? Qual que é a minha escolha? Qual que é a sua escolha? Sermos obedientes à voz de Deus e obedecermos à cabeça, que é Cristo? Que nós sejamos sábios em Deus para fazermos as nossas escolhas através de Deus, para não corrermos o risco de termos maus escolhas. Não direcionados por Deus, porque Deus não escolhe errado, Deus escolhe o certo. Porque, como diz a missionária no nosso ministério, Deus não faz o certo dele em cima do nosso errado. Amém? 5h41, uma boa tarde para você.